99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Richarlison 2 vezes e Brasil vence estreia da Copa de 2022. Guarani tem data de apresentação definida para a temporada de 2023. Encerrada a primeira rodada da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo marcou em vitória do Portugal. Próximo adversário do Brasil venceu hoje na sua estreia. Tite aproveitou, usou garotada em campo para quebrar a tensão da estreia na Copa do Mundo. Madeira pra construção, é Madeireira Beira Rio. Material de construção, é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região, é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento, é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar, confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. Pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços, mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. O IBGE já está realizando o Censo 2022 em todo o Brasil. E você precisa receber bem o recenseador e responder corretamente as perguntas. Juazeiro do Norte receberá mais investimentos e garante mais desenvolvimento. Mais informações pelo número 859-9633-9517. Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara! Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara, satisfação em todos os sentidos.
Ingazeiras Construções. Veja as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções. Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite para os amigos ligados na 99,9. Aqui estamos nós após o fechamento de toda a primeira rodada da Copa do Mundo, né? Todas as seleções já fizeram aí suas primeiras partidas e agora vamos ver como é que se desenvolve. Claro que o grande destaque de hoje, Delton, foi o jogo da seleção brasileira, estreia com vitória e uma vitória muito convincente, Delton. É verdade, Marco. Próximo jogo vale classificação, Marco? Define já o primeiro classificado do grupo? Brasil e Suíça? Sim, porque houve um empate. Aliás, houve a vitória da Suíça. Da Suíça. Então quem chegar a 6 pontos aí tá garantido? Tá garantido. Da mesma forma. Não corre risco do Brasil, de repente, perder por Camarões na última rodada? Não, acredito que não. Não é possível. O Brasil ganhando da Suíça aí já praticamente carimba a classificação. Até porque, claro que as outras equipes também podem chegar a 6 pontos. Que é o Camarões. O Camarões, se vencer a Sérvia e vencer o Brasil na última rodada, 6 pontos. Mesmo perdendo para o Brasil, né? Uhum. Então, mas você acha que na próxima rodada o primeiro classificado já é definido? Eu acho, Delta, até que não... o Camarões perde logo, tá fora. Não tem nenhuma preocupação. O Brasil vai se classificar tranquilamente nessa primeira fase. Até porque o futebol apresentado pela seleção brasileira é um futebol muito sólido, de uma equipe muito compactada e talentosa, Delton. Você acertou a escalação do Brasil hoje, Marco E acertei o placar também. Também? Inclusive tá no Valério, Instagram esse Marco da Rádio Vale tá FM. Negócio sério, viu? Tá um Tite, Valério. Acertou então, seleção. Daqui a pouquinho, Marco Valério, João Filho vai passear pelos 8 grupos da Copa do Mundo, trazendo todos os jogos. Porque amanhã já temos 4 jogos pela segunda fase da Copa do Mundo. É verdade. Entende, cara? A gente já começa passando por esse momento de definição. Brasil 2-0, já já a gente fala mais de Brasil, né? Que começou bem a Copa do Mundo. Copa passada, Marco. O Brasil estreou. Foi empate na estreia. E são os suíços os próximos adversários do Brasil. Que venceu hoje pelo placar mínimo, né? Mínimo. Fez 1-0. E olha que Camarões podia ter aberto o placar logo. Camarões teve boas oportunidades. E quem fez um gol foi um cara que nasceu em Camarões. Embolou, né? Embolou. A 2014 que ele ganhou naturalidade suíço, né? E 2016 que ele passou. Fez o gol e não comemorou. Não comemorou. Em respeito ao país de origem mesmo, porque o país que ele nasceu. O atacante Camaronês naturalizado suíço embolou, né? Daqui a pouquinho ele vai falar, porque o Portugal sofreu, né, pra ganhar. A Gana perdeu o gol do empate ali. Podia ter empatado o jogo. Mais justo pra mim seria um empate ali. Eu também acho que Gana merecia ter empatado, já a gente completa. E teve o Uruguai, pra mim foi a grande decepção. Acho que o Uruguai deveria ter largado melhor na Copa. Fez um melhor jogo, o Uruguai, mas não conseguiu vencer na largada. Já já a gente fala desses resultados, mas não vamos deixar de falar dos times aqui não, né, Marco? Voltando um pouquinho para a Copa do Mundo, Delton Sá, das 4 seleções sul-americanas, apenas Brasil e Equador venceram nesta primeira rodada. O Equador bateu o Catar, dono da casa, na abertura da competição. O Brasil também ganhou hoje, como é do conhecimento de todos. A Argentina foi a grande decepção. Você estava querendo falar do Los Pérez, você está falando da Argentina que você queria chegar... Os melhores meias que atuam no futebol brasileiro não jogou hoje pela sua seleção, né? Arrascaeta? Eu falo de Arrascaeta pelo Uruguai. Ele
Ele não fez a sua estreia. Há informações que o mesmo está sendo preservado, ainda está machucado. E a comissão técnica o prepara para os 2 próximos jogos, né? Teve uma imagem do Cano, tá? Com a camisa da Argentina mesmo. A seleção brasileira não foi convocado, mas estava lá como bom argentino, né? Torcendo. E os principais argentinos não fizeram nada, né? Entenda-se Lautaro Martinez, o Di Maria. E o gol foi de pênalti marcado pelo Messi, né? Pelo Lionel Messi. O Dybala, que nem entrou na partida contra a Arábia Saudita. Os 2 melhores da última década marcaram gols no início da Copa, ambos de pênalti, né? Cristiano Ronaldo e o Messi, que rivalizaram durante uma década inteira, disputando a bola de ouro. Ora um, ora outro, ora um, ora outro. Eles estrearam com suas seleções. A diferença é que o Cristiano terá forma para ter o Cristiano Ronaldo. Já pensou, hein? Inclusive pensando no Mundial Interclubes no início do ano que vem. Ainda está aberta a janela, né? Não tem data definida, está aberta sim. Aberta a janela. Não tem data definida ainda para a estreia, aliás, para a realização da competição, mas o Flamengo pensa em trazer o Cristiano Ronaldo aí para incorporar seu elenco. Já pensou? Não, seria fantástico, né? Pro Flamengo. A mídia, o tamanho, o poderio financeiro que tem o Flamengo, trazendo um jogador do nível do Cristiano Ronaldo, ainda que em final de carreira, seria algo assim bem bacana de ver, viu, Del? Mas sua camisa tá muito bonita da seleção brasileira. Presente do amigo Antônio Carlos. É muito bonita sua camisa. A do Anderson também. Apesar de que o Brasil não joga com a camisa branca, né? O Brasil não atua com camisa branca, pelo menos tradicionalmente o Brasil usa amarelo ou azul. E o terceiro uniforme do Brasil? Branca. É o branco, né? É o branco. Dificilmente utiliza o branco. Tá aqui o Anderson. Você também tá com a belíssima camisa da seleção brasileira, Delton Sá. Todos nós estamos aqui porque somos brasileiros. Não tô dizendo que você está de luto, que você tá de preto. Não. Eu sempre gostei de preto. É uma questão simbólica. Mas não estou de luto. Camisa não seja bonita. Apesar de que você disse que o Brasil ganharia o jogo, mas no fundo você não estava torcendo pelo Brasil. Não torço pelo Brasil. Não torço. Não torço. Pra mim o Brasil só vai até as quartas. Mas eu acho que esse preto de João Filho não é luto. É o quê? É porque ele incorporou a imagem do Padim Padecis, que estava lá em Doha, no Catar. Tinha uma imagem do Padre Cícero. Tinha um juazeirense segurando a imagem do Padre Cícero. Tirou uma foto, essa foto já está ganhando aí, enfim, as redes sociais. Né? Eu só não sei quem é o cidadão, né? Mas com a imagem do Padre. Do lado da tribuna de honra da Copa do Mundo. Ou seja, ele estava na parte central do estádio e fez a imagem do Padim Padecis. E uma imagem hoje que não foi no jogo do Brasil que me chamou a atenção, foi antes da bola rolar para a Suíça, Camarões, e o Samuel Eto'o, não sei se deve ter encerrado já o Samuel Eto'o, não. Com certeza. Deve ter encerrado a carreira, estavam lá. Vem quando ele tá batendo uma bolinha com o Ronaldo Angelim. Batendo a bola. E batendo, trocando figurinhas com o Obina, ex-Flamengo. Bom, vamos em frente, Delton. Vamos falar dos nossos clubes, né, Marcos? Já vamos falar do jogo do Brasil, do resultado, mais especificamente aqui no Vale Esportes e dessa conclusão dessa primeira rodada da Copa do Mundo, Marcão. Só para fechar aqui, uma informação de rede social. Manda. Primeiro, quando o Tite não convocou o Gabriel Barbosa, Gabigol? A torcida do Flamengo ficou super chateada com o técnico da seleção porque não levou o Gabigol. Hoje pela manhã, o técnico do Uruguai não colocou o Arrascaeta. E novamente a torcida do Flamengo criticou a não utilização do seu camisa 10. Aí hoje o Pedro não jogou. Aliás, camisa 14, certo, né? Nem Pedro, e hoje à tarde já estão colocando nas redes sociais aí, os torcedores do Flamengo. Botaram todo mundo, menos o Pedro. E Everton Ribeiro também. O Gabriel Jesus entrou hoje durante a partida, né? E muitos esperavam que seria o Pedro que entrasse, né? Eu acho que foi o único equívoco do Tite. E vou explicar por quê. E aí é um pensamento. O Tite botou o Antony, o Tite botou o Martinelli, o Tite botou o Fred, o Tite botou quem foi mais o outro que entrou? Rodrigo. Botou a garotada pra quebrar, na minha opinião, o gelo da estreia. Vai entrar aí, garotada, esquenta um pouquinho, sente o clima de Copa do Mundo, porque eu vou precisar de vocês lá na frente. Pro garoto não entrar numa fogueira. Eu acho que ele fez isso. Entrou o Martinelli também. Hoje. Foi o que eu disse. Inclusive o Martinelli entrou muito bem. Esse Martinelli joga muita bola. O Gabriel Barbosa, né? Os jogos do Liverpool,
né? No que ele joga o Arsenal, ele joga no Arsenal. Que Liverpool, do Arsenal. O Arsenal que é líder ele joga com o Gabriel Jesus, eles lideram o campeonato inglês. Exatamente. E tá jogando muita bola esse menino. Eu acho que foi o único equívoco. Eu não teria colocado o Gabriel Jesus e teria sim colocado o Pedro. O Pedro também quebrar um pouco dessa história de estreia de Copa do Mundo, pro cara ficar mais leve quando for precisar usar o cara. Porque eu vou ser sincero pra você, eu acho que o Tite usará mais o Pedro do que, por exemplo, o próprio Gabriel Jesus. Eu acho que ainda o Pedro será mais opção pro Tite do que o próprio Gabriel Jesus. Principalmente se ele quiser mudar o jeito da seleção jogar, né? Exatamente. A característica do Pedro é daquele centroavante com mais presença de área. Isso. Já o Gabriel Jesus tem mais mobilidade. Um jogador de referência. Quando ele precisar mudar, que ele precisa de uma referência, o Pedro é muito mais do que o Gabriel Jesus. Né? Então, agora, convenhamos. E tomara que o Pedro faça bom na Copa, não vai ter vaga, não. E é bom falar em relação a essa questão do... O Aloysio Vilar tá por aí, tá? Tá doido pra falar. Tá. Vamos botar o Aloysio nessa conversa. Chega pra cá, Anderson. Você tá aqui, a gente fazer uma mesa redonda sobre essa questão de seleção brasileira. Não, manda um abraço pra Alan Sami, tá escutando a gente? Grande Alan Sami. Aliás, o Aloysio disse que o jogo ia ser 3-0 pro Brasil, quase que ele acerta. Faltou aquela bola entrar, foi, ô Aloysio? Boa noite. Aloysio fala daqui a pouco, tá bom, Deltsar? Marco Valério, quem manda é Vossa Excelência. Eu não tenho nada a ver com isso. O senhor manda geral aqui, como viu? diria W.O., vamos pro leitinho das crianças. Tu lembra o que foi que Richarlison disse sobre essa questão de jogar com a camisa 9 à pressão, Marco Valério? O que foi que ele disse, Deltsar? Vamos ouvir o que foi que disse o Richarlison. Vai. Jogador. Quando você veste a camisa 9, a primeira coisa que vem na cabeça é fazer gols, né? Então, graças a Deus eu tenho bastante gols com a camisa da seleção, jogando como 9. Claro que na última Copa a gente viu o esforço, né, do Gabriel Jesus. Querendo ou não, com a camisa da seleção eu faço bastante gols e creio que aqui também não vai ser diferente. Papel importante, não. Papel importante teve ele hoje, que fez os dois gols. Esse negócio de jogador que volta negócio atacante tem papel importante. Isso tem sistema tático caramba. Atacante é pra fazer gol. Camisa 9 ou não é pra fazer gol, Marco Valério? É sim, Delton Sá. Tem outra função? Tem também, mas a primordial é fazer gols, né? No futebol atual... O cara se destaca como camisa 9, porque faz gol, porque marca. Porque faz gol. Muito bem. Mas no futebol de hoje tem que ajudar a marcar, inclusive o camisa 9. Daniel, por exemplo, que é um excelente camisa 9. Marca muito bem. Mas isso corre que é uma brincadeira, viu, Delton? Marca que não tem quem vá com ele, viu? Você gostou do Brasil, Anderson Luiz? Boa noite. Gostei, Delton Sá, gostei, principalmente da movimentação dos lados. Não gostei tanto do Rafinha pela ponta direita. Foi apagadão, né? Não gostei muito da movimentação do Rafinha. Gostei quando o Antony foi jogado lá pelaquela ponta. Gostei muito do Vinícius Júnior pelaquela movimentação que ele fez. Também do Neymar, a participação do Neymar foi primordial. O Neymar apareceu quando teve que aparecer, aquela jogada individual, que a bola sobrou pro Vinícius, pro gol da seleção. Eu achei interessante a movimentação da seleção. O único jogador que eu não gostei tanto foi o Rafinha. Eu acho que o Rafinha, se não melhorar nos próximos jogos, pode perder. Você gostou do Paquetá na função dele? O Paquetá pra mim foi um pouco apagadão, não foi? Pra mim foi um pouco apagado. Eu também esperava mais o Paquetá. Esperava mais. Porque assim, eu já vi o Paquetá fazendo essa função. Ele se sente mais à vontade, joga de frente, consegue... A função dele é dialogar melhor com o Neymar. Então eles não estavam conseguindo fazer isso. Jogar de frente para abrir mais pro Vinícius Júnior, para abrir também mais pro Rafinha. E eu não vi o Paquetá fazer tão bem isso no jogo. Então eu acho que quando o Fred entrou, o Fred chegou muito bem, chutou inclusive no gol, fez mais inclusive que o Paquetá. Então eu acredito que o Tite vai ficar também com essa pulguinha atrás da orelha pro próximo jogo. Fred é o Anderson tava falando aqui, João Filho, e o Aloysio Vilar tava balançando a cabeça de forma negativa. Foi que você não concordou, Aloysio? Concordei sim com o que disse o Anderson Luiz. E por que você balançou a cabeça negativamente? Não, era outra coisa, viu, Deto? Era outra coisa aqui que eu tava pensando, um outro assunto, viu? Então tá bom. Mas boa noite, Delton, Marco Valério, JF, boa noite pro Anderson, presidente. Boa noite pro ouvinte que sintoniza a Vale FM. Acredito que num contexto geral a nossa seleção brasileira deixa, né, um grande cartão de visitas, né,
mostra realmente para que veio nessa Copa do Mundo. Realmente aquele primeiro tempo, aqueles primeiros minutos, deixou a gente um pouco em dúvida, né? A seleção ali um pouco nervosa, a gente percebeu aquele clima de estreia, todo aquele peso, mas no segundo tempo, Delton, é aquela seleção brasileira que a gente quer ver mesmo durante toda essa Copa do Mundo, viu? Você ainda usa cartão de visita, Marco Valério? Não, no momento não. Não, né? A gente manda um cardzinho no WhatsApp. Cartão virtual, né? Tô brincando, Luiz. Mas se a primeira impressão é a que fica, eu tô com o Aloysio. Realmente o Brasil foi muito bem. Do segundo tempo. Muito bem, muito sólido, muito consistente. Né? E um segundo tempo realmente arrasador. Eu gostei do segundo tempo. 2-0 foi pouco pro que o Brasil fez no segundo tempo. O primeiro tempo do Brasil não foi legal, não. É um sistema de... E que seja uma seleção não só de um tempo, né? Possa jogar bem os dois, né? Mas mostrou um sistema defensivo bem... Rapaz, João Filho não tem jeito não, né, Marcos? Não, mas hoje o sistema defensivo do Brasil mostrou ser bem seguro. O Marquinhos e o Thiago Silva fizeram Agora, eu acho que o treinador da seleção brasileira tem que se preocupar. Quem é o lateral esquerdo é o Alexandro, né? É. O Alexandro sentiu hoje. O Neymar também sentiu. Mas eu me refiro ao sistema de defesa. O Danilo só mancando. Daí ele chamou, o Fred foi ajudá-lo. Pelo menos é o que dava para entender. O Fred foi ajudá-lo. Na verdade, quem estava sentindo era o Danilo. Era o Danilo. Era o Danilo, lateral direito da seleção brasileira. Quer dizer, você não tem o reserva porque... Tem, viu a imagem não quando o Brasil chegou? Contra. É. Estamos no páreo. Você concorda, Luiz, que o João Filho tá pegando no pé do Daniel Alves? Tá sendo muito crítico, JF. Tem que amenizar aí com o rapaz. Nem ia. Quem devia se preocupar com as contusões era a seleção do JF, né? JF, quem deveria ser o lateral no lugar do Daniel Alves, JF? Rapaz, lateral direito. Sim. Se não tivesse mal, porque hoje, infelizmente, ele tá muito mal. Pra mim, seria o Mariano. Eu acabei de dizer, se não tivesse mal, não tivesse mal, se estivesse bem, atuando. Se eu tivesse jogando bem, o lateral era pra ser eu também. Era pra ser nem Mariano. Mas agora pronto. Daniel Alves estava machucado. Primeiro round. Não, João Filho. A sua justificativa foi horrível. João Filho, a fase não tá boa, é melhor ficar calado, viu? Daniel Alves estava machucado, ó. Agora, Marco Valério, você acha que... Doutor João Filho atestou isso, né? Não. O Daniel Alves não está machucado, filho. O Daniel Alves terminou o campeonato mais cedo lá no México, ficou sem atividade. Treinava no Barcelona B. Aí ele foi... A comissão técnica, e o Tite explicou isso na coletiva da convocação, de que... E o Kleber falou isso, o auxiliar técnico da seleção brasileira, de que eles estiveram no México, conversaram com o Daniel Alves. Havia uma preocupação, devido à idade dele, que ele se condicionasse fisicamente para a Copa do Mundo. E o Daniel Alves foi para a Espanha, ficou atuando inclusive o Puma, né, que é o time dele lá no México, foi eliminado. Ele foi para a Espanha e fez todo um trabalho com acompanhamento da seleção brasileira. Aliás, uma semana antes do Brasil, da convocação do Tite, a comissão técnica do Brasil fez um tour pela Europa, visitando os jogadores, e um deles foi o Daniel Alves. Ele foi submetido a uma avaliação física, e na avaliação física ele teve resultados eu ainda acredito, né, que se estivesse bem, como o Daniel Alves já jogou muita bola, seria o titular da posição. Eu também gosto do futebol do Mariano. Seria o titular da posição. Eu gosto do futebol do Mariano. Da mesma forma que o Uruguai está sofrendo, que não está conseguindo escalar o seu melhor jogador, que é o Arrascaeta. O Mariano, o problema do Mariano é que ele não passa um bom momento, né? Sem comentários, Delton Sá, pro que disse o João Filho, tá? Sem comentários. Bota a hora, JF. Bota a hora, porque amanhã é Black Friday, não é isso? É sim, Delton. Rapaz, Marco Valério, a Novo Rio Veículos tem ofertas incríveis para você no Black Friday da Novo Rio. Olha, se você que tá ouvindo a gente agora, você que tá a fim de trocar o teu carro, chegou a hora de você dar um pulinho na Novo Rio Veículos. Tem Onix LT completo, certo? Por apenas R$ 84.990 com emplacamento total grátis. Cruze Midnight com taxa zero em até 36 meses, emplacamento total grátis. E ainda tem Tracker com pronta entrega com taxa de 0,89 ao mês. Novo Rio Veículos, aqui você tem mais, então você não pode perder, e tem condições especiais em toda a linha na Chevrolet, na Novo Rio, em Juazeiro do Norte. Bom, e para comemorar a vitória do Brasil, hoje tem a Quinta do Camarão no Quintal Cariri, lá na Avenida Castelo Branco, música ao vivo com Enio Calou, e você paga R$ 24,90 por pessoa,
pra comer camarão à vontade. Quando é, Marco Valério? Hoje. Ei. Agora, tá rolando agora. André, lá no Quintal lá, Cariri. Sabor e diversão, entrada franca, lá na Avenida Castelo Branco, Instagram com todas as informações, @Quintal Cariri. Agora eu quero falar da Ares Motos. Você quer comprar a sua moto Honda? Você vai amanhã cedinho na Ares Motos. Aproveita o Black Friday, tem motos com entrada reduzida para você, com facilidade para você pagar essa entrada se você tiver sem grana. Ó. A entrada tem moto com menos de R$500 de entrada. Você leva a moto emplacada, tá sem o dinheiro para dar os R$500, leva o cartão de crédito, parcela. Tem 2 cartões, parcela nos 2, não tem problema. Você vai lá receber a moto emplacada com condições especiais na Ares Motos. Se quer moto seminova, Ares Motos tem. Com detalhe, financia a moto para você em até 4 anos e pode comprar essa moto com 0 de entrada a moto seminova. Então não perde tempo, amanhã cedinho, dá um pulinho na Ares Motos, vai conversar com a equipe lá do meu amigo Josemi para você sair de Honda 0 km. Conosco também Colégio Compasso 2023 está chegando. Faça a matrícula do seu filho do Colégio Compasso, Rua Adilon Gomes 474, bairro Tiradentes. Informações 35710531. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Agora eu quero dizer um negócio para você. Sua conta de energia chegou esse mês, você olhou para ela e disse: nossa, como eu tô gastando muito, tô pagando alto. Tá na hora de você falar com meu amigo Luciano Carvalho da Gênesis Solar. Ele vai resolver para você. Você vai colocar geração de energia solar na sua casa e aí, meu amigo, você vai perceber quanta vantagem você vai ter gerando a sua própria energia. É o solzão batendo no telhado da sua casa. Conosco também no timaço da Vale FM, a Comercial ZM, que continua na sua promoção de Black Friday. Atenção para as ofertas. Você vai comprar lá na Comercial ZM, olha só, Serra Mármore Bosch, R$460. Tem pulverizador Steel, 2.100. Carro de mão extra forte da Tramontina, 360. Quanto mais, de mão, oura num carro. Acaba, leva lá carrinho de mão. Leva. Você que trabalha para carregar JF no carrinho, é só passar na Comercial. A rodinha de JF? Não, do pneu. Sim, rapaz, a rodinha carro de mão. do carro. Rapaz, eu imaginei agora Delton Sá empurrando o carro de mão e JF dentro. Com a garrafa do pirata na mão e gritando: é campeão! É campeão! Meu filho, Marco Valério te ama, viu, meu filho? Alô, Edgley Ribeiro. Agora eu quero falar da Dourados. Marco Valério, você sabia que na Dourados, o cara que quer ganhar dinheiro tem que aproveitar que o Black Friday da Dourados está com 50% de desconto. Rachou no meio, Deus. Rapaz, como é que pode? Você chega hoje, compra mercadoria para vender, para ganhar dinheiro, e o pessoal da Dourados tá te vendendo pela metade do preço, homem. Metade do preço. Ó, aquela corrente, aquele colar, aquele brinco, aquela pulseira, aquele anel. Você vai comprar para revender e vai pagar metade do preço, metade do valor. Aproveita o Black Friday lá da Dourados para você. Telefone é o 999933031. Dourados fica na rua Ivani Feitosa, número 9. Grande abraço pro Pelado, ouvindo a gente. Conversa. Ao lado do Tico Defunto, lá no bairro Seminário. Ele é coveiro, é Tico Defunto. Sei não, rapaz. Sei não, Delsa. Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. Entende, esse menino sabe só tudo. Rapaz, negócio de medição, de aferição, valor de terra, de casa, de chácara. É com Daniel Victor. Ligue para 996 15 18 64. Agora eu quero falar da Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos, tudo isso para você na Só Fumê. Lá no Edilson, o doutor do fumê, o grande tricolor, torcedor de São Paulo. Película de alta performance é na Só Fumê. São 10 anos de garantia, elas são térmicas para você. Só Fumê, na rua José Marrocos, número 408. O telefone é 988054899. Alô, Edilson. Grande torcedor do São Paulo. Tá certo. Não, um abraço pro Jackson do Espaço Verde. Alô, também. Jackson, ele mandou uma mensagem, eu não visualizei ainda, mas vi que chegou a mensagem. Tá ligado, Jackson é pedra boa, Marco Valério, gente boa. Sabe quem também mandou mensagem, eu ainda não consegui ler, mas já chegou aqui, eu ainda não consegui dar uma olhadinha, foi meu amigo Júnior.
Da Renovo. Renovo Plus. Tem que levar até meu carro lá também. Pra ficar mais novo, né, Del? Tá precisando, viu, Júnior? Quando tiver tempo eu levo aí. Bom, vamos falar também da Grage Veículos, que compra, vende, troca e financia seu carro seminovo, multimarcas, com as menores taxas do mercado. Financiamos o seu veículo com as melhores negociações, carros com procedência e a melhor avaliação do seu usado. E tem o Black Novembro, neste mês, na Grage Veículos, com preços incríveis. Avenida Padre Cícero, 1215. O telefone é o 99208-8592. Eu boto meu amigo Marquinho lá da Grage Veículos, Marco Valente, entre os principais negociadores de veículos que nós temos aqui. É bom de negócio, Del? Rapaz, olha, Marquinho, Pavese, Roberto da Novo Rio, meu amigo... Popó também é bom. Mas Popó não é gerente, né? Popó é vendedor, mas eu vou colocar como gerentes. Meu amigo Gesimar. Rapaz, o Marquinho tá nessa relação aí. Gesimar é bom de negócio também. É bom de negócio, Gesimar. O Gesimar, Roberto, Pavese, o meu amigo Marquinhos. Aí é Clodiano da Jaga. Clodiano? Ave Maria, Deltsa. É tudo pedra boa, Marco Valério, dessa rapaziada aí. E André Jucá? Cadê André Jucá? Você nunca comprou o carro a ele, não? Eu comprei André. Ele mas foi mais popó do que André. Foi, né? Foi mais popó do que André. André não queria que ele levar vantagem nessa história aí, não. Que foi popó quem cuidou. André é esperto. André. Viu, Marco Valério? Mas olha, deixa eu falar da churrascaria Mão de Vaca. Eu esqueci de botar uma pessoa nessa relação aí. Quem é? Mimi Produções. Mimi. É moto, mas é bom negócio também. É danado. Não esqueça de Adenauer não, que também é bom de negócio. Você falou em Pavese, porque Pavese é espetacular, né? Pavese aí é um ponto fora da curva. Tem a paria não, né? Aí é um ponto fora da curva. Churrascaria Mão de Vaca. O melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível. A satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade. Pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Eu encho a boca pra falar churrascaria Mão de Vaca, que lá é bom demais, viu, Delton? Eu sei que quando você vai lá, você enche a boca, sabe o que é? Daquele baú de 2 molhado. Pelo amor de Deus. E eu sei que você é doido por aquela carnezinha de sol sertaneja. Sertaneja. É boa demais, Você também é chegado na linguiça, tô ligado. Também, Delton. Gosto de linguiça também. Eu sei disso. Principalmente se for de frango, que é a mais saudável, né? É a menos gordurosazinha, que todas estão, mas é boa. Delivery da churrascaria Mão de Vaca, 988-65-77-41. Sabe quem tem uma linguiça boa também? Quem, mano? J. Rodrigues, que faz aquela bem apimentada, Sim, rapaz. É a de cordeiro. Lá no 1104. 102. 1102, também é muito boa. É a de cordeiro. É a de cordeiro, lá de Quixadá. Tá vendendo lá, meu amigo, que eu vou dizendo. Tá com madeira Massaranduba, caibro, ripa, linha, com preço incrível. Eu vou nem dizer o preço, não. Porque assim tá um negócio espetacular. Tem também tubos soldáveis de 20, 25 milímetros. Tem tubo de só preço arretado na madeireira Beira Rio. Conosco também Hotel Amuarama em Fortaleza, Casa do Caririense na capital cearense, reservas 8533048900. Marco Valério em nome também de Fox. Quer comprar o seu smartphone e seu iPhone? Leva na Fox. O Erlin tá com Black Friday lá, que vai até sábado. Se amanhã a loja tiver muita gente, se não tiver, não se preocupe não, que ele tem estoque, tem preço para segurar até o sábado, Erlin me disse. Só Del, tô com uma oferta lá, uma atrás da outra. Erlin, vem, uma melhor do que a outra. Negócio diz que até sábado lá não falta produto e não falta preço baixo no Black Friday da Foch. Muito bem, Delsa. É da Foch, é? Pois deixa eu falar também da Alfa Vidros Vidraçaria. A exceção é danada. Na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria tem cortinas de vidro, box, espelhos e esquadrias, lá na Avenida Plácido Aderaldo Castelo 320. E o WhatsApp da Alfa Vidros para você fazer um orçamento, né? Perguntar alguma coisa é 99812-5851. Marco Valério, Sim. Quando o cara compra lá os vidros, né, os portões de alumínio lá na Alfa Vidros, você pode passar na Atacom, lá também, que é do grupo, e você comprar, por exemplo, pisos, cerâmicas, porcelanato, você pode comprar lá tinta, você pode comprar lá parte elétrica, hidráulica, lustres, bacias, cubos, parte de jardinagem, tudo isso para você aonde? Na Atacom, o home center que o Cariri aprovou. Meu amigo Cícero tá lá também na Atacom para fazer o melhor negócio
Pra você, Marco Valério. Olha só o tornozelo desse rapaz, Delson. Rapaz, é o traumazinho aí da pancada. Está confirmado entorse no tornozelo da perna direita do camisa 10 do Brasil, Neymar. Ainda, ele inclusive deixou o gramado chorando. E ainda há como está muito inchado, a comissão médica da seleção brasileira vai esperar desinchar um pouco para fazer exames e constatar se é uma lesão mais grave ou não. Então fica o suspense com relação aí à continuidade do Neymar, principalmente para as próximas partidas da seleção brasileira. A hora no timaço. 18h43, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Marco, tem uma pra João Filho aqui. Pra JF? Boa noite, Del. JF, a gente deve acreditar. Eita! E tem dois? No que na abertura do Jogo do Brasil desejou todo simpático, boa sorte ao Brasil. Eita, JF! Ou se esse do Vale Esporte que torce contra. Quem tá perguntando é o Cassiano do aeroporto. Responda, cara. Você tá pensando que o povo não presta atenção que você diz, JF? JF, quem é você? Lembrando que estamos ao vivo com imagens do nosso programa. Oferecimento da pizzaria e hamburgueria Uval. Certo. Você pode fazer o seu pedido pelo 988-429514. Pizzas, esfirras, lasanhas, beirutes. É pra responder o quê? Não, se você realmente torce pelo Brasil, acredita no Brasil, ou você torce contra e acha que esse Brasil não vai pra lugar nenhum? Eu acho que o Brasil para nas quartas, se muito chegar. Se muito chegar? Sim. Muito bem, João Filho. Eu acredito que a Copa Tá ouvindo, né, Cassiano? Copa do Mundo será conquistada pela seleção da França. Você ainda acha que mesmo toda quebrada a França leva a Copa? Toda quebrada, toda despedaçada, ainda vai levar essa Copa. Na minha opinião, que muitos respeitam... Os franceses vão conquistar o tricampeonato, seu filho? Na minha opinião, que muitos respeitam... O canal do YouTube tá vendo você eu faço de novo. Aí. Muitos respeitam. Eu não respeito não, porque ele diz uma coisa hoje, diz outra amanhã, ninguém sabe o que ele diz. Né? Não, eu não sou pessoa que levar Mariano pra Copa, pelo amor de Deus, homem. Eu disse se o atleta tivesse bem. Se você tá escutando bem, eu disse se ele tivesse bem. Agora, já que ele não tá bem, é a opinião minha. Agora... Grupo A da Copa do Mundo. 2 jogos foram realizados. Quais foram os resultados do Grupo A da Copa do Mundo que teve a abertura com o Catar em campo, João O Catar perdeu 2-0. Tem seleção quem? horrorosa. Perdeu pro Equador. Senegal perdeu pra Holanda. Ele bota defeito até na seleção dos outros. Quem se classifica nessa chave, o Anderson Luiz? Teve só a primeira rodada. Holanda e Equador. Marco Valério. Eu concordo com o sensato Anderson Luiz. João Filho. Pra mim classifica Senegal e Equador. Ô, Aloysio. Tô dizendo que ele é doido. A Holanda vai ser a primeira colocada desse grupo. Aloysio. Holanda e Equador. Eu tô com vossas excelências. Chama ele de doido? Chame ele de doido. Ele acabou de falar Holanda. Ele falou Holanda, né? Não, o doido sou eu. Pronto. O doido sou eu. Grupo B. Ainda bem que você sabe. É bom dizer que os times do Grupo B vão cruzar com os times do Grupo A. Pronto. Deixa eu repetir. O doido vai falar de novo. Equador e Senegal. Classifico. No Grupo B, a Inglaterra fez 6-2 do Irã. Estados Unidos empatou com o País de Gales, 1-1. Anderson. Inglaterra e eu vou do País de Gales. Marco Valério. Inglaterra e Gales também. Pra mim classifica Inglaterra e Estados Unidos. Aloysio. Eu vou com JF, Inglaterra e Estados Unidos. Rapaz, o País de Gales me decepcionou a estreia contra os Estados Unidos. Fez uma partida muito ruim. Eu acho que o País de Gales joga muito mais do que aquilo. Meio abaixo. Mas acho que vai dar Estados Unidos justamente por causa disso. Porque o País de Gales vai perder para a Inglaterra também. Eu acho que... Tô com o João Filho, Estados Unidos, né, João Filho? Posso falar Estados Unidos? Pode, ou vai ser doido também? Essa eu vou com você. Antes de passar pro grupo C, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Carlos Eduardo, acompanhando a gente em Santa Catarina, Delton. Olha só. Abraço. E um abraço também pro Eloy Cordeiro, o Cícero Vieira, também vendo a gente no YouTube, a Rosineide Silva, né? E o Rochélio Uchoa. Um grande abraço pra você. Grande Rochélio. Dizendo que o João Filho até falou isso, viu, Rochelle, no início, que o... Manda deixar. E qual é o telefone que o cara liga? 988-380548. Repita.
988380548. Demora pra chegar? Ligeiro demais. E nessa hora ele tem um juízo bom, viu, Delta? Nessa hora meu juízo volta ao normal. Juiz é bom danado. Grupo C, João Filho. Começou com a Argentina levando chibata. Perdeu para a Arábia Saudita, 2-1. Ô, coisa boa. E o outro jogo? México e Polônia. Nem o Chaves deu jeito aqui. Como foi o jogo? 0-0. E aí, Anderson? Tá difícil aí, tá? Mas eu vou de Argentina e México, pelo que eu vi do México. Apesar de torcer contra a Argentina. Pra mim, classifica México e Arábia Saudita. É doido mesmo, Alô, né, É doido. Rapaz, não vão rir de JF não, que vai que, viu? A Arábia Saudita passa aí, né? Pode rir, homem. O Polônia Argentina e México também. Rapaz, eu vou dar uma de João Filho. Só que eu acho que nem vai dar México, nem vai dar Arábia e Argentina. A Polônia entra? Não, Arábia e Argentina. Eu acho que a Arábia vai ganhar mais uma partida e vai se classificar. Delto. Só vai Delto, mas desde que Delto Deu show, Olha, eu acho que essa Arábia vai ganhar de novo. Eu tô apostando que a Arábia vai ser a grande zebra da primeira fase da Copa do Mundo e vai se classificar. Vai desbancar Polônia e México, eu acho. Vamos pro grupo D agora? Vai. Dinamarca e Tunísia foi 0-0. E a minha seleção, a França, fez 4-1 na Austrália. Dinamarca e França. França e Dinamarca. Pra mim, da França e Dinamarca. Luiz. França e Dinamarca. Eu acho que essa daí foi unanimidade, né? França e Dinamarca. E a gente já pode ter, inclusive, dependendo dos resultados, França e Argentina nas oitavas de final. Viu? Jogaço aí. Vou torcer pra França nesse dia, João Filho. Vai. Grupo E. A Alemanha perdeu pro Japão de virada 2-1. Fez 7-0 na Costa Rica. Nossa. E aí, Marco Valério? Alemanha e Espanha. Alemanha e Espanha. Pra mim, quem classifica é Espanha e Japão. Eu também vou com o João Filho, Espanha e Japão. Não vá não vá do doido não. Eu vou. Marco Valério, é uma questão, eu acho que o Japão ganha da Costa Rica. Sim. Vai chegar a 6 pontos. E eu acho que a Alemanha não ganha da Espanha. Como ela não ganha da Espanha, ela não vai chegar aos 6 pontos que o Japão vai fazer. É a conta que eu faço. Eu acho que a Alemanha não ganha da Espanha. É um empate ali e tal. E aí eu acho que a Espanha vai conseguir se classificar, porque bate o Japão, mas o Japão ganha da Costa Rica. Não dá pra, pela lógica não dá pra imaginar que o Japão... Costa Rica vai ser rodada bônus. Não dá pra imaginar todo que o mundo, Japão né? não vai ganhar da Costa Rica. Costa Rica vai ser um time que eu conheço ali. Vai ser o saco de pancada do grupo. Então, por não acreditar que a Alemanha vai ganhar da Espanha, não vai ter como os 3 ficarem com 6 pontos. Né? Então eu acho que o Japão vai se classificar por causa disso. Japão e Espanha. E já tem Alemanha e Espanha, né? Na próxima rodada. Exatamente. Se não me engano, é no domingo esse jogo. Exatamente. 4 da tarde vai ser um jogaço. Por isso que eu acho que o Japão vai torcer pra Alemanha não vencer o jogo. Se der empate da Espanha, tá resolvido. O Japão já vai estar classificado. E aí pode ser interessante o saldo de gols nas vitórias contra Costa Rica. Costa Rica. E a Espanha já largou com 7 de vantagem. 7 de vantagem, exatamente. Vamos, meu filho. Vamos lá? Grupo a Luiz não falou. Aloysio! Também concordo, viu? A seleção da Costa Rica é horrível. Acho que dá Espanha e Japão. Mas, rapaz, aí, não é que estão concordando com o doido? Olha. Grupo F. Marrocos e Croácia foi 0-0 na primeira rodada. E a Bélgica venceu o Canadá 1-0. E foi um aperto danado, né? Mas eu acho que dá a Bélgica e Canadá. Pelo que eu vi... Eu ainda acho que a Croácia se classifica com a Bélgica. O Canadá jogou muita bola contra a Bélgica. Eu acho que ainda vai dar a Croácia. Acho que a Croácia bate o Canadá ainda. É Croácia, Bélgica, Canadá e Marrocos. Tunísia. Marrocos. Tunísia é no grupo da Dinamarca. Ah, sim. Foi o jogo que eu comprei o ingresso e o Catar não me deixou entrar. Porque Marrocos e Croácia, o jogo não foi essas coisas. Horrível. Aí você vê o jogo. É porque a Croácia não jogou bem, a verdade é essa. Aí se você vê o jogo... Eu acho que a Croácia joga mais do que aqui. Domingo tem Bélgica e Marrocos, Croácia e Canadá. Eu gostei do Canadá. O Canadá Você vai com Canadá e Bélgica que jogaram na primeira rodada. Marco Valério. Croácia e Bélgica. João Filho. Pra mim classifica Bélgica e Canadá. Ele tem que ser contra o que ele Aloysio. Ele foi comigo dessa vez. Bélgica e Croácia. Bom, faltou você, Delson. Bélgica e Croácia. Vamos para o grupo G. A Suíça venceu hoje pela manhã Camarões por 1-0. Eita, jogo ruim. Foi ruim mesmo.
Até que teve algumas oportunidades, mas tecnicamente deixou a desejar. O Brasil fez 2-0 na Sérvia. Acho que essa Sérvia ganha os próximos 2 jogos. Quem classifica junto com o Brasil? Acho que a Sérvia e Brasil. Aí você acha que o Brasil vai classificar, João? Volto a repetir, o Brasil vai até as quartas. Nós temos um sistema que grava aqui. Eu tô dizendo isso aqui antes mesmo de começar a Copa. Não, e tá no canal no YouTube. Tá no canal do Rádio YouTube Vale também. FM 99 oficial. Na minha opinião, o Brasil classifica, passa com o pé nas costas na primeira fase. Vai parar nas quartas. Vai se classificar junto com a Sérvia. Pra mim, classifica Brasil e Suíça. Aloysio? Brasil e Suíça. Mas, rapaz, mais um que concordou com o doido. Rapaz. Mas é uma possibilidade, Sim, de fato. porque A Suíça tem uma boa seleção, né? É uma seleção mediana, né? Eu gostaria muito que Camarões se classificasse, né? Gosto do futebol africano, mas acho difícil. Acho que a Sérvia ganha a segunda vaga. Eu acho um time mais consistente do que a Suíça. Pode acontecer, mas... E por fim, o grupo H, Uruguai e Coreia foi 0-0. Outro jogo muito ruim. E Portugal venceu o Gana 3-2. Muito injusto. Pra mim, merecia. Era um placar mais justo, teria um empate hoje. Anderson. Cara, Portugal, mas essa segunda vaga, pela que a Gana jogou hoje. Se jogassem contra o Uruguai. Contra o Uruguai fica complicado. Essa segunda acho. vaga tá complicado. Mas ainda vou do Uruguai, pela tradição. Uruguai e Portugal. Pelo futebol apresentado na primeira rodada, é o grupo talvez mais equilibrado, né? Porque a própria Coreia do Sul também é uma seleção que corre muito, marca bem. Gana fez um bom futebol hoje contra Portugal, que apesar da vitória também não fez um grande jogo. Mas eu acho que, ainda pela tradição, Portugal e Uruguai. JF. Rapaz, a segunda vaga pra mim, acho que vai ficar entre Coreia do Sul ou Gana. Mas eu vou de Gana. Portugal e Gana classificam para a próxima. Aloysio! Tá bem complicado mesmo esse grupo. Eu acho que é um dos mais equilibrados. Mas eu ainda vou de Portugal e Uruguai. E lembrando que o segundo colocado desse grupo pega o primeiro do grupo do Brasil, que deve ser o Brasil. Então, quem sabe aí Brasil e Uruguai, Eu acho. Brasil e Gana. E aí eu vou concordar com o João Filho, Marco Valério. Vai ser Brasil e Gana na segunda fase. Eu acho que esse Gana vai ganhar tanto da Coreia como do Teve um jogador Uruguai. da seleção da Gana, não me recordo qual, que tem uma entrevista recentemente falando do Neymar, que ele tava no melhor momento que o Neymar e tal. Vi até uma repercussão. Eu acho que esse time de Gana vai surpreender também. Tô acreditando. Vou deixar o Uruguai E o Uruguai fora. decepcionou até Decepcionou. agora, né? Eu acho que eu vou deixar o Uruguai fora da próxima Mas fase. sente a falta de fato do Arrascaeta. Se o Arrascaeta tivesse em campo, acho que o Uruguai E seria... os dois principais jogadores de ataque não começaram a partida juntos, né? No caso, o Suárez e o Cavani. Tem isso também. O Cavani entrou no segundo tempo no lugar do Suárez, né? Agora, Aloysio, Fim de carreira, né? Tem alguma coisa do Verdão, Aloysio? Bem, Delta, a equipe do Icasa vai trabalhando nos bastidores e já pensando no novo técnico, que deve ser o primeiro anúncio para a temporada de 2023. Inclusive, na terça-feira, o Fabiano Rodrigues vai treinar o Icasa no ano que vem. E este está bem perto de um acordo, né? O mistério está no ar, o Fabiano não dá nenhuma pista de quem possa ser esse treinador, mas deve ser realmente o primeiro anúncio. Já na semana de jogar a Série A, a diretoria já começa a trabalhar realmente no campo das contratações. Vai em busca dos jogadores e agora tem toda essa questão dos campeonatos acontecendo praticamente ao mesmo tempo, né? Em janeiro já tem Série A do Campeonato Cearense e é no mês de janeiro mesmo que o Icasa começaria a trabalhar para a Série B. Não só o Icasa, claro, mas todas as outras equipes que estão disputando a segunda divisão do Campeonato Estadual. Então vai ter essa questão também esse ano, a concorrência vai ser maior, o Icasa tem que começar a trabalhar o quanto antes para poder ter sucesso em qual de vezes por semana, segundas, quartas e sextas-feiras. O Sub-20 vai disputar uma competição em Barbalha, chamada Copa Dodó, uma Copa Amadora do município de Barbalha, agora nesse mês de dezembro, e a base vai seguir a sua vida, neste momento comandada pelo professor Giordani Nobre, viu, Delton Marco Valério. Aloysio Vilar. E você, Anderson Luiz? Tem alguma coisa do Guarani, Anderson? O Leão do Mercado tá no mercado já, viu, meu cara Delton Sá atrás Mas de um treinador. do Mercado Central? Não, do mercado geral, do Nordeste, procurando um nome, um treinador, porque o João Severo vai ajudar
a diretoria do Guarani, mas não vai ser o treinador da equipe. O Guarani procura um nome para assumir a equipe que vai apresentar-se no próximo, entre o dia 12 ao dia 15. Os jogadores devem chegar no dia 12 a 15 de dezembro. E dia 15 deve ser a apresentação oficial dos atletas do Leão do Mercado para a primeira divisão do campeonato cearense. Tá certo. Marcos Valério, sabe quem tá nos ouvindo? Quem é, Delto Sá? DJ Jorjão. Jorjão? O fã do Messi? Rapaz, Marco Valério. Não é não? Marco Valério. Ele é... Rapaz, quem é que não é fã do Messi? O Messi joga bola demais, Delton. Ele é fã do Cristiano Ronaldo. O Messi é espetacular. Messi no meu time. O Jorjão acha que o Roberto Dinamite foi o maior jogador brasileiro. O Roberto Dinamite. Ele acha que foi o melhor jogador que atuou no futebol brasileiro. Ele acha. Que conversa, Delson. Ele vai jogar uma dinamite em cima de você. É isso, Tem aquelas bombas que ele gosta de jogar. Alô, DJ Jorjão, o Cassiano respondeu, viu, João Filho? Ele disse que muito obrigado, Delto, pela pergunta, mas ele respondeu de forma insegura. De novo, eu senti que foi inseguro. Ou seja, ele não respondeu. O Erlin da Fox mandou dizer, olha, Delto, eu tô com display, serviço, baterias e celulares em até 10 vezes com preço de à vista. Vixe, que coisa boa. Erlin disse que meu Black Friday é pra torar a manivela, disse ele. E Júnior da Atacom, tá certo? Júnior da Renovo. Da Renovo. Eu troco, é porque tá salvo ainda como Atacom. Francisco, grande abraço pra ele. Tô vendo agora a mensagem do Jackson. Um abraço pra essa rapaziada, Marco Valério. Antes do Super Los, fala torradas, a linha integral e a massa para pastel Tasquinha, da qual eu e o JS somos Teve uma vez fãs. que eu desci na rodoviária, Marco Valério, aí pedi um misto quente. Eu já tinha que sair pra trabalhar, não ia dar. Me diga uma coisa, esse pão que é só das coelhas, esse pão é bom pão não. Aí tá certo. Marco Valério, assim, espetacular. Pense Por que que o Baleia é tão bom? Pão é bom pão nosso. E manda um abraço, sabe pra quem? De novo pra Jorjão, e tá mandando um abraço pra Rogaciano, lá no Tabuleiro da Carne, no Cratinho de Açúcar. Você gosta, Marco Valério, que tá aniversariando hoje? É o meu cunhado Val, o Brisa, como é conhecido. O cava do espetinho, pensa no espetinho gostoso. Tá aniversariando hoje, rapaz. Cadê, Val? Nem convidou pro cara ir lá pra... Pois é, rapaz. Tomar uma cervejinha por conta dele, nem convidou, nem nada e tal. Mas eu tô recebendo a mensagem que ele tá aniversariando hoje. Não quis pagar nenhuma devassazinha pro cunhado, não tem problema não. Oh, meu Deus. Mas parabéns pro cunhado Val. Parabéns, Val. Tá lá fazendo a festa lá na chácara dele, tem uma chácara lá com piscina. Uma charca. Mas ele não quis conversa com o cunhado, não. Delto Sá, só dizer que amanhã tem um jogo solidário lá na Arena Seminário em Crato. Amigos do Jean Bala e amigos do Carlão, contra a Grendene. Contra a Grendene, mano. 15 horas amanhã e o Pelado vai jogar. Não, deixa de brincadeira. Vai. Não. Vai ser gandula lá, né, Pelado? Porque vai ter aposta, lá, que ele vai jogar, vai fazer uma aposta, jogar, Ele vai jogar, vai ser gandula. Ei, Pelado é ruim de bola, viu, Marco? Tu é doido. Henrique Vidal fez um racha, botou Pelado pra jogar. Marco Valério, que negação. Eita, olha, Pelado e Alexandre Pedrosa no mesmo time. Minha nossa senhora, não tem quem aguenta. Vocês sabem quanto ganha cada árbitro na fase de grupos, na primeira fase da Copa do Mundo, por apitar a partida? Não, João Filho, não 27 mil reais, convertido na nossa moeda. Ixi, que coisa boa, né, pai? Cada árbitro que trabalhar nos Jogos da Copa do Mundo na primeira fase recebe o equivalente a 27 mil reais. E se for escalado para a segunda fase, o valor dobra. Eu só fiquei surpreso com uma coisa quando eu vi. O Tite ganha 20 milhões por mês para ser treinador da seleção brasileira. Por mês? Não é ano não, ali não, sabe? Acho que é ano, Débora. É ano? Deve ser por ano. É por ano, né? 20 milhões ano. A estatística é feita por ano. Sim, porque se fosse 20 milhões por mês, eu ia dizer minha... O levantamento que foi feito, hoje ele é o quarto treinador mais bem pago do mundo. Eu ia dizer, nossa, é muito dinheiro, né? De seleções, né? De seleções. Porque de clubes ganham muito mais. De clube eu acho que é o Pepe, né? De Pepe clubes... Guardiola, né? Não sei. O mais bem pago do Brasil de clubes... É o do eu Palmeiras. Acho que o Pepe não tá ganhando muito bem, não. Que outro dia ligou pro Anderson pedindo um dinheirozinho emprestado aí. Tinha uma festa lá em Santa Catarina. Aí o Anderson indicou pra ele falar com o Marcão lá pra resolver. Conseguiu umas cortesias. Pediu dinheiro emprestado. Ele pediu dinheiro emprestado, ele disse: eu não tô aí não, mas fala com o Marcão do Sal que ele tá aí pra resolver. Não foi, Anderson? Tá aí pra resolver, Ó, vamos falar com o Kilmer de Campos, porque eu soube, viu, Delto, que Los Pedes, que é um amigo do Kilmer, tá triste com essa primeira fase, porque ele nasceu em Montevidéu,
Los Pérez é originário de Montevidéu. É uruguaio. É uruguaio. Naturalizado Porém, torce pela Argentina. Ele é tipo um JF, sabe? Ele nasce num canto e torce por outro. O Uruguai é naturalizado. A Argentina perdeu. O Uruguai não ganhou. Será que o Kilmer tem alguma coisa a dizer sobre... Los Pérez, ele tem uma fama muito boa de ter o pé frio. Aí, coincidentemente, a Argentina perdeu e o Uruguai não venceu. Isso eu acho que é coincidência. E contra uma seleção que não é forte, que é a Coreia. Você tá chamando Los Pérez de Mick Jagger? Eu acho que nessa Copa é o Los Pérez, viu? Você sabe como é que tá o Los Pérez, Kilmer de Campos? Boa noite. Eu acho que ele tá pro Catar. Ele foi se catar no Catar, não sei. Los Pérez. Agora, a Argentina vai se classificar ainda nesse grupo. Agora, eu acho o seguinte, esse jogo de hoje, um golaço do... Opa, ficou mudo aí o som do Super Kilmer. Vê se caiu aí. Rapaz, João Filho tá boicotando Kilmer. Quando ele começou a falar bem... Covardia. Isso é covardia. O pessoal da Arábia Saudita derrubou o Kilmer. Lembrando que estamos no nosso canal no YouTube, oferecimento Hamburgueria e Pizzaria do Val. Qual é o número pra pedir a pizza, JF? Você ainda não decorou esse número? Não. Quando acabar o doido sou eu. 98842-9514. 8842-9514. Não apele não, JF. Eu gosto de apelar. O cara perguntou se você ainda vai pro Catar e eu me lembrei, fui abrir o Wirecard. E agora? Continua Deu do mesmo certo? jeito. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu responder. Vou não. Até agora não liberaram, não. Acabei de olhar. O torcedor perguntou, deixa eu dar uma olhadinha, que faz tempo que eu não olho, que eu já tô tão... Cadê? Eu não veio o Kilmer, vamos embora, né? Vamos embora, Kilmer de Campos. João Filho quer deixar o Kilmer trazer a opinião dele. Né? Tem palpite pros jogos de amanhã, não? Rapaz, tem um bolão da Copa, é verdade. Tem razão. Alfredo Benício tá ligado com a gente também, um abraço pra ele, muito obrigado. Oi, JF. Bom, amanhã segunda rodada, 10 da manhã, grupo 1, Catar e Senegal. A Luiz Vilar, você tá por aí ainda? Luiz. Rapaz, a Luiz foi embora. A Luiz foi jantar. Ele não aguentou você, não. Não. Anderson Luiz, quem ganha esse jogo? Catar ou Senegal? Senegal, João Filho. Muito bem. Mas Valério, quem ganha essa partida? Senegal. Delton Sá, quem vence esse jogo? Catar ou Senegal? Mas menino, Senegal. JF. A Luiz, você voltou, Senegal, rapaz. Senegal, muito Tô aqui. Bom, amanhã também às 13 horas tem Holanda e Equador. Me responda antes, por que é que sempre tem, quando tem pizza e refrigerante em abundância, o Aloysio não vem, JF? Rapaz, sou eu que tenho que responder. Porque você é quem fala com ele aí na tecnologia aí. Você tem alguém me boicotando aí, viu? Alguém dizendo, não, Luiz, quando acabar vão dizer que sou eu. Será, JF? Toda vez que ele não vem presencialmente, aí tem uma fartura aqui. Eu tô desconfiado. Vamos lá, JF. Bom, vamos botar o Kilmer por aqui. O Kilmer voltou. Superlos? Voltou. Deixe-me colocar aqui na carrapeta que ele vai falar agora. Inclusive, Kilmer é bom de palpite também. Kilmer de Campos, você tá por aí? Fala, Los. Eu tô por aqui. O problema é que eu vou falar em Los Pérez, aí dá um azar desgraçado, viu? Ave Maria. Então deixa eu só terminar por aqui. O Alan Uchoa, zagueiro do Ferroviário, foi contratado. Este ano jogou CRB e ABC. O Morínigo, treinador paraguaio do Ceará, afirmou que acertou com o Ceará, colocou preto no branco porque acredita no projeto do Alvinegro. E o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, um de sócios torcedores do Leão de Aço. Tava Bélgica e Suíça, para mim, a grande decepção da primeira rodada. Croácia, Uruguai, Bélgica e Suíça. Eu não coloco a Argentina, porque a Argentina jogou bem, apesar da derrota. A Alemanha jogou grande bem, coisa, jogar bem e tomar de lerrapeia. Eu tô com a palavra, João Filho. Foi no meio. Jogaram bem. Grande coisa, joga bem em pé. Eu estou com a palavra. João Filho, tem educação, Argentina e Alemanha jogaram bem, apesar da derrota. Para mim, decepcionaram Croácia, Uruguai, Bélgica e Suíça. E para mim, surpreenderam. Brasil foi assim. Ganhou, passou por média desse jogo. Mas pegou uma seleção meia boca. Para mim, surpreenderam na primeira rodada. A Espanha, tenha calma, João Filho. A Espanha, a Holanda do Marco Valério, a França e a Inglaterra. As 4 seleções, para mim, surpreenderam
e passaram da curva em relação, pelo menos, à primeira rodada. Repito, a seleção da Sérvia não disputa o campeonato da segunda divisão do Pará, perde para o Cametá no Parque do Bacurau. Metade da seleção joga o campeonato inglês. Bora pros palpites que é melhor. Um abraço, Kilber. Eu acho que essa insanidade de João Filho tá passando para algumas pessoas. Mas vamos lá. Passei de doido para insano. Meu Deus do céu. Delto sai daqui quando acabar essa temporada. Eu concordei com você em 3 grupos, eu tô indo nessa relação aí. Bom, tem Holanda e Equador, Anderson Luiz, amanhã. Da Holanda, João Filho. Ô, Aloysio Vilar, Holanda ou Equador? A Holanda do Marco Valério, né? Muito bem. Senhor Marco Valério, quem é que vai ganhar esse jogo? Vai ser empate. Ai. Diferente, porque o bom é que a gente se diverte, né? Se a Holanda chegar a 6 pontos, se Vem o cá. Equador ganhava 6 pontos, certo? Equador, ele pra mim classifica. Ele falou Holanda e Senegal. Não, eu falei. Holanda e Senegal. Não falei Holanda, não. Eu falei Senegal e Equador. Foi Senegal e Equador. Eu falei Senegal e Equador. É verdade. Quer dizer que a Holanda perde os 2 próximos jogos, na sua opinião? Mim, não, eu tô falando do resultado de amanhã. Pra mim, dá Equador amanhã. Tá certo. E o outro jogo do grupo? Catar e Senegal. Senegal ganha. Senegal. Então vamos para o grupo B. Para a Holanda não se classificar nesse grupo, ela tem que perder amanhã e tem que perder, ou pelo menos empatar com a fraquíssima Catar, a seleção do Catar. Então, é difícil. Bom, eu respeito a opinião de todos. Já a minha ninguém respeita. É verdade. É difícil respeitar. Infelizmente. É difícil. É porque, infelizmente, imaginar que aquela seleção do Catar vai ganhar da Holanda é um negócio difícil. Não, mas a gente tá falando dos jogos da manhã, não tá? Não, eu Mas sei. antes a gente falou das classificações. A gente falou antes, cara. E você tirou a Holanda. Você tirou a Holanda. Por minha causa. Você não por minha causa. Equador e Senegal não podem classificar, não? É muito improvável que aconteça. O Catar vai ter que ganhar da a Holanda Holanda. vai pegar o Catar na última rodada, João Filho. Certo, mas por que Equador e Senegal não podem classificar? Bom, Não, tudo bem, deixa pra lá. Quem não vai. pode desclassificar a Itália, Deus que do tá na céu. Copa. Quem não pode ir à Itália, que não tudo foi. bem, João Filho. Vamos pros outros jogos. Eu penso dessa maneira, respeite. Tá certo. Segunda rodada do grupo B Ele tá amanhã. cada vez pior, viu? Tá. País de Cada Gales. vez pior. Vai, João Filho. País de Gales e Irã, Marco Valério. Quem ganha essa partida? Gales. Aloysio Vilar, quem vence esse jogo? País de Gales. Anderson Luiz. Gales, João Filho. Delton Sá. Também. Muito bem. Quer dizer, ele no Irã? Eu me recuso. Não, eu não palpito. por quê, João? Não, eu não palpito mais. Que Eu não conversa é? palpito. Não, eu não palpito mais. Não, aí você Eu não palpito mais. Carregue não, Você JF. Eu não palpito mais. Tem nada a ver, João Filho. Não, se vocês não respeitam a minha opinião. Não, porra. a gente respeita. A gente só respeita A gente só me questionou que fica difícil. Não, um me chama de Tá doido. difícil, Delsa, tá difícil. De insano. Vá pra cima deles, Mas quem ganha, JF. João Filho? Questionamento. Não, mas quem Não, ganha? questionar é uma coisa. Mas na sua insanidade, quem ganha? Na sua loucura. Quem ganha? Pronto, na minha loucura ganha a terra. Inglaterra, JF. Senhor Marco Valério. Empate. Anderson Luiz. Inglaterra. Delton Sá. Desculpa. Inglaterra e Estados Unidos. Todo mundo falando inglês. Dream Team. Aí você me pergunta qual deles? O britânico. Pra mim, da Inglaterra também. Eu já percebi que João Filho ele torce pela França, primeiramente, depois pela Inglaterra, Delsa. Já percebi isso. São meus dois times, são minhas duas seleções só Copa. Grandes seleções, por sinal. Inclusive uma, na minha opinião, vai ser vice-campeã. Ótimo. Podemos ir embora agora, Delsa? Tô liberado? Pronto. Vou pra casa. Comer um pãozinho da Pão é Bom Pão Nosso agora. Eu vou, depois de ser chamado de doido, vamos embora também. Tchau. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Benigna da